Título 3 das punições disciplinares. Capítulo 1 da gradação e execução. Artigo 39. A punição disciplinar visa o benefício educativo ao punido e o fortalecimento da disciplina da corporação. Artigo 40. As punições disciplinares a que estão sujeitos aos policiais militares são as seguintes, em ordem de gravidade crescente. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Repreensão. Inciso 3. Detenção. Inciso 4. Prisão. Inciso 5. Licenciamento a bem da disciplina. Artigo 41. Advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou ostensivamente. Parágrafo 1º. Quando ostensivamente, poderá ser na presença de superiores, no círculo de seus pares ou na presença de toda ou em parte da OPM. Parágrafo 1º. Quando ostensivamente, poderá ser na presença de superiores, no círculo de seus pares ou na presença de toda ou parte da OPM. Parágrafo 2º. A advertência, por ser verbal, não deve constar das alterações do punido, devendo, entretanto, ser registrada em sua ficha disciplinar, para efeito de reincidência. Artigo 42. Repreensão. Consiste numa admoestação mais enérgica do que a advertência e não priva o punido da liberdade. Artigo 43. Detenção. Consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no quartel da UPM onde serve, sem que fique, no entanto, confinado. Parágrafo 1º. O punido fica sujeito a todos os atos de instrução e serviço e ao retorno às dependências do quartel nas horas de repouso, quando tratasse de atividades externas. Parágrafo 2º. Em casos especiais e mediante justificativa da autoridade no próprio ato em que aplicou a penalidade, o policial militar pode cumpri-la em sua residência ou em outro local que lhe for determinado. Artigo 44. Prisão. Consiste em manter o transgressor circunscrito às dependências do alojamento de seus pares, ou em não as havendo em local determinado e adaptado, sem grades, na própria OPM do sancionado. Parágrafo 1º. O preso, a critério da autoridade que o puniu, fica sujeito à instrução e a trabalho interno na OPM, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores, desde que compatíveis com a execução da punição e sem prejuízo do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. O punido que oferecer perigo à integridade física própria ou de outrem, ou que se comportar de maneira nociva à disciplina, será recolhido a compartimento fechado, na sua OPM ou em local determinado. Parágrafo 3º. As condições previstas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo devem ser declaradas nos autos em que forem aplicadas as penalidades. Parágrafo 4º. Em casos especiais, pode ser aplicado o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Artigo 45. Quando a punição de detenção ou de prisão recai sobre pessoal inativo, será esclarecido o local onde o punido cumprirá o corretivo. Artigo 46. O punido com detenção ou prisão, a princípio, fará suas refeições na UPM onde serve, salvo disposição em contrário de autoridade competente. Artigo 47. A prisão de qualquer transgressor sem nota de punição publicada em boletim interno da UPM só poderá ocorrer por ordem das autoridades referidas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 11. Parágrafo único. Excluem-se da aplicação deste artigo as disposições contidas no artigo 12. Artigo 48. Licenciamento a bem da disciplina consiste no afastamento ex officio do policial militar das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Parágrafo 1º. O licenciamento à bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante análise de suas alterações por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades relacionadas nos itens 1, 2 e 3 do artigo 11, quando: Inciso 1. A transgressão afeta o sentido do dever, a honra pessoal, o pundonor e o decoro policial militar e, como repreensão imediata, assim se torna absolutamente necessária a disciplina.
Inciso 2. No comportamento mau, se nesta condição sobrevir prática de transgressão disciplinar de qualquer espécie e natureza. Parágrafo 2º. O licenciamento à bem da disciplina poderá ser aplicado às praças com estabilidade assegurada quando, numa das situações previstas no parágrafo anterior, for julgado culpado por decisão de conselho de disciplina, se assim decidir o comandante-geral. Parágrafo 3º. O licenciamento do aspirante oficial à bem da disciplina ocorrerá quando: Inciso 1. Incluso numa das situações previstas no número 1 do parágrafo 1º. For julgado culpado por conselho de disciplina, se assim decidir o comandante-geral. Inciso 2. Perder ou houver perdido a nacionalidade brasileira. Parágrafo 4º. O ato de licenciamento ex officio à bem da disciplina é da competência do comandante-geral da corporação. Artigo 49. A perda do posto e da patente dos oficiais, assim como a perda da graduação das praças, poderá resultar ainda por efeito de condenação na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade por sentença transitada em julgado, na conformidade do estabelecido na Constituição Federal, Constituição Estadual e Estatuto dos Policiais Militares. Capítulo 2. Das regras de aplicação. Seção 1. Das disposições preliminares. Artigo 50. A aplicação da punição compreende uma descrição sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias que determinam a transgressão, o enquadramento da punição e a decorrente publicação em boletim da UPM. Artigo 51. A aplicação da punição deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo de um dever. Artigo 52. A aplicação da primeira punição classificada como prisão é da competência das autoridades referidas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 11. Artigo 53. Nenhum policial militar deve ser interrogado ou ouvido em estado de embriaguez ou sob a ação de psicotrópicos. Artigo 54. O tempo de detenção ou prisão antes da respectiva publicação em boletim interno da UPM não deve ultrapassar de 72 horas e só poderá ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 12. Artigo 55. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão a de nível mais elevado, competirá punir, salvo se entender que a punição está dentro dos limites de competência do menor nível, caso em que esta comunicará ao superior a sanção disciplinar que aplicou. Artigo 56. A punição disciplinar não exime o punido das responsabilidades civil e penal que lhe couber. Seção 2. Dos limites da punição. Artigo 57. A punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 48. Inciso 1. De advertência ou de repreensão para as transgressões leves. Inciso 2. De 4 a 20 dias de detenção para as transgressões médias. Inciso 3. De 4 a 20 dias de prisão para as transgressões graves. Parágrafo 1º. A punição não pode ultrapassar ao limite mínimo previsto nesse artigo, quando ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes. Parágrafo 2º. A punição deve ser dosada quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes. Parágrafo 3º. Os limites máximos previstos para a detenção e a prisão podem ser alterados, conforme o estabelecido no inciso 4 do artigo 73. Parágrafo 4º. Por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição. Parágrafo 5º. Quando a simultaneidade de transgressões resultar de desígnios autônomos, a cada uma deve ser imposta a punição correspondente. Em caso de conexão, aplica-se-lhe a punição disciplinar correspondente à transgressão mais grave, sendo consideradas as demais como agravantes da principal. Parágrafo 6º. Sobrevindo sanção disciplinar de detenção ou de prisão por fato posterior ao início do cumprimento da punição, far-se-á a unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de punição já cumprido, hipótese em que o punido mesmo
que da unificação resulte período superior só cumprirá o limite de 30 dias. Artigo 58. Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição a aplicar está além do limite máximo que lhe é autorizado, cabe à mesma, por escrito, expor os motivos e, por fim, solicitar à autoridade superior, com a ação disciplinar sobre o transgressor, a aplicação da punição devida. Artigo 59. A punição máxima que cada autoridade referida no artigo 11 pode aplicar acha-se específica no quadro seguinte. Abrindo um parêntese aqui, aconselho a ver o quadro diretamente no decreto, pois não é possível narrá-lo aqui. Fecha parêntese. Seção 3. Do enquadramento. Artigo 60. Enquadramento é a caracterização da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor. Cumprimento da punição, justificação ou isenção. No enquadramento são necessariamente mencionados. Inciso 1. A transgressão cometida. Em termos precisos e sintéticos e a especificação dos artigos deste regulamento implicados, não devem ser emitidos comentários deprimentes e ou ofensivos, sendo, porém, permitidos os ensinamentos decorrentes desde que não contenham alusões pessoais. Inciso 2. Os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes e ou agravantes, causas de justificação ou inserção. Inciso 3. A classificação da transgressão. Inciso 4. A punição imposta. Inciso 5. O local de cumprimento da punição, se for o caso. Inciso 6. A classificação do comportamento militar em que a praça punida permaneça ou ingresse. Inciso 7. A data do início do cumprimento da punição, se o punido tiver sido preso na conformidade do artigo 12. Inciso 8. A determinação para posterior cumprimento se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade. Inciso 9. O esclarecimento quanto ao uso do direito de defesa do punido. Parágrafo único. Quando ocorrer causa de justificação ou de inserção no enquadramento, menciona-se a justificação da falta ou o motivo da inserção, em lugar da punição imposta. Seção 4. Da publicação. Artigo 61. Publicação em boletim é o ato administrativo que formaliza a aplicação da punição, sua justificação ou a sua inserção. Artigo 62. As punições de repreensão, detenção e prisão devem ser publicadas em boletim da OPM, constar das alterações do punido e registradas em sua ficha disciplinar. Parágrafo 1º. A publicação da punição imposta a oficial ou aspirante oficial, em princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser em boletim ostensivo, se as circunstâncias ou a natureza da transgressão assim o recomendarem. Parágrafo 2º. Quando a autoridade que aplica a punição não dispuser de boletim para a sua aplicação, esta deve ser feita mediante solicitação escrita no da autoridade imediatamente superior. Seção 5. Da contagem de tempo de punição. Artigo 63. O início do cumprimento da punição disciplinar deve ocorrer com a distribuição do boletim da UPM, que publicar a aplicação da punição. Parágrafo único. A contagem do tempo de cumprimento da punição vai do momento em que o punido for mantido, detido ou preso, até aquele em que for posto em liberdade. Artigo 64. A autoridade que necessitar punir subordinado à disposição ou a serviço de outra autoridade deve a ela requisitar a sua apresentação para aplicação da punição. Parágrafo único. Quando o local determinado para o cumprimento da punição não for a sua OPM, pode solicitar àquela autoridade que determine a apresentação do punido diretamente ao local designado. Artigo 65. O cumprimento de punição disciplinar por policial militar afastado temporariamente do serviço ou em gozo de qualquer tipo de licença deve ocorrer após a sua apresentação, pronto, na UPM. Parágrafo único. Somente para o cumprimento de punição resultante do cometimento de transgressão disciplinar classificada como grave, o policial militar, por determinação das autoridades elencadas no inciso 1 do artigo 11, pode ser interrompido ou deixar de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiver direito. Artigo 66. A interrupção da contagem de tempo de punição nos casos de baixa a hospital ou enfermaria e outros
vai do momento em que o punido for retirado do local de cumprimento da punição até o seu retorno, desde que fique comprovado que houve má-fé por parte do transgressor. Parágrafo único. O afastamento e o retorno do punido ao local de cumprimento da punição devem ser publicados em boletim da UPM.